Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Juntos na Saúde. Que alegria estar aqui para trazer mais informação de como cuidar melhor da nossa saúde, não é? Hoje comigo no estúdio está o Sandro Barcelos. Bem-vindo, Sandro. Oi, Melissa, tudo bem? Prazer falar com você. Vai ser uma alegria mais uma vez participar de um programa tão especial falando sobre saúde, Juntos na Saúde. E hoje o nosso convidado é aquele que já trouxe vários temas aqui, como dizendo que a saúde está em suas mãos, e é verdade, aprendemos sobre isso, suplementação nutricional, e hoje ele vai falar sobre influência da espiritualidade na saúde. O nosso convidado de hoje é o Dr. Belmiro Darcy, que é médico, é especialista em pediatria, em homeopatia, atua na medicina integrativa, é professor de universidade aí em São Paulo, da Unesp. Seja muito bem-vindo, doutor Belmiro, a mais um podcast. Olá, Melissa, Sandro, bom dia. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente nessa conversa sobre saúde, esse tema que realmente nos entusiasma muito. E hoje, especialmente, porque além de saúde, vamos falar de Deus, né? Então, isso é maravilhoso, isso é fantástico. É sim, doutor Belmiro. Mas antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, veja esse recadinho que eu preparei para você. Eu sou a cantora Melissa Barcelos, vegetariana há quase 20 anos e decidi repartir as receitas que eu faço aqui na minha cozinha porque eu sei a diferença que existe em ter uma alimentação baseada somente em produtos de origem vegetal. As minhas receitas são muito simples, práticas de fazer e a maioria delas é de baixo custo. Então, se você está fazendo uma transição para o vegetarianismo ou veganismo, se você é intolerante ao glúten ou à lactose, procura receitas mais saudáveis, ou então se quer também parar de adicionar óleo refinado às suas preparações, você precisa conhecer o e-book Sabor Saúde e vai descobrir uma infinidade de receitas simples e gostosas com alimentos super nutritivos. Então, acesse agora mesmo esse link e adquira o e-book Sabor Saúde. 2023 é o ano da mudança. Por que você não começa agora pela sua alimentação? Ofereça Sabor Saúde para toda a sua família. Então, Dr. Belmiro, conta pra gente qual é a relação entre espiritualidade e saúde. Nós temos na nossa Constituição humana, que chamamos que é uma Constituição integral, o componente espiritual. Então, nós somos corpo, mente e espírito. Então, faz parte da nossa maneira de ser. Logicamente, para estarmos bem verdadeiramente, sadios verdadeiramente, assim como precisamos estar bem fisicamente, no nosso corpo, emocionalmente, na nossa mente, precisamos estar bem equilibrados no lado espiritual. Porque é constituição nossa, queiramos ou não. Então, você vê por aí que há uma relação absoluta da espiritualidade com o corpo e com a mente. E essas áreas constituintes, elas são interdependentes. Uma influi sobre a outra. As coisas do corpo influenciam as coisas da mente influenciam o corpo. E o lado espiritual, claro que também influencia esse todo mente e espírito. Então, a relação da espiritualidade com a nossa saúde é total, é absoluta. E aí podemos trazer isso para a prática, e é o que eu faço, e muitos médicos que adotam essa linha fazem, é trazer o componente espiritual no momento certo, na hora certa, do jeito certo, para o programa de saúde, o programa da busca da saúde da pessoa, para o tratamento. E é um recurso fantástico, maravilhoso. E necessariamente a pessoa tem que ter uma religião, é isso? Ou é diferente o conceito? Foi bom você lembrar isso. Não se trata de uma abordagem religiosa, mas de uma visão mais ampla. É uma visão da espiritualidade. Claro que no meu caso, que sou um médico cristão, é a espiritualidade cristã, é o Deus da Bíblia, é nesse sentido. Mas dentro dessa visão geral, não no sentido de encaminharmos para
uma religião em si, para a minha religião. Claro, eu tenho a minha religião, mas quando abordamos na consulta, não é nesse sentido. É mostrar para a pessoa esse componente espiritual e o quanto ele pode fazer pela saúde das pessoas. Isso aqui é muito interessante, né? E quais são, então, doutor Belmiro? Você poderia citar alguns valores espirituais que podem ser utilizados, então, como esse poderoso ajudador na saúde, na prevenção e na cura dessas doenças? Você sabe que um dos componentes mais importantes para a saúde humana é a vivência do amor. O amor, ele é um alimento tão essencial quanto é a comida para o corpo, a vivência do amor. O ser humano, sem a vivência do amor, ele se desestrutura, se desequilibra, ele adoece, ele se fragiliza, ele morre. Então, nós temos uma necessidade absoluta do amor. Por outro lado, é interessante porque nós não temos esse amor por nós mesmos. O amor não é um componente natural do ser humano. Eu digo que nós não temos uma estrela, não somos uma estrela de luz própria. Então, esse amor, que é tão essencial para a nossa vida, nós temos que buscar na fonte de amor que é Deus, para que aí sim possamos usufruir desse recurso maravilhoso para esse equilíbrio que nós buscamos, né? Então, diante da valorização desse lado espiritual, o amor, na sua pergunta, Melissa, é a condição máxima. Vivendo esse amor, buscando na fonte, podemos exercitar valores que são fundamentais para o bem-estar, para a saúde humana. Por exemplo, o exercício da gratidão, do perdão, da paciência, da humildade, da simplicidade. Ao mesmo tempo, o domínio, o controle sobre os sentimentos negativos, de raiva, de ódio, de inveja, de superioridade, enfim. E veja que essas vivências, esses sentimentos, essas emoções e sentimentos, as boas, são fundamentais para que vivamos bem. Mas à medida que a pessoa vibra numa condição de perdão, de paciência, de simplicidade, de humildade, ele estará muito mais próximo de viver uma condição de paz, de harmonia, enfim, de saúde. Ao contrário, se a vivência é desses sentimentos negativos, de raiva, de inveja, de ódio, isso vai se configurar num resultado de doença. Você sabe que existe assim um conhecimento na ciência, na medicina. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos geram substâncias químicas, do bem ou do mal. Aí se diz assim, os bons pensamentos, os bons sentimentos de amizade, de amor, de paciência, de mansidão, geram uma bioquímica do bem. Essas vivências produzem substâncias. Então, não é uma coisa assim abstrata, são sentimentos. Não se materializam assim fisicamente, mas no corpo, isso gera a produção de substâncias, do bem ou do mal. Então, veja a importância de buscarmos viver essas condições positivas. E isso nós podemos trazer na consulta no momento certo. E levando, mostrando que a fonte dessas condições boas é Deus. Porque ele é amor, ele é essa fonte de amor. Então, é a nossa ligação com ele, é colocá-lo em nossa vida que faz com que nós possamos exercitar essas condições de maneira adequada. E muitas vezes a pessoa está vivendo, Melissa, situações, muitas vezes,
não podemos dizer, é muito frequente, situações de sofrimento, de sentimentos que estão ali atormentando a pessoa, tirando a paz, adoecendo, e não consegue se livrar desses sentimentos por si mesmo. E à medida que você apresenta esse componente de buscar essa força e esse poder em Deus, a pessoa passa a usufruir desse resultado, essa ligação da pessoa com Deus, que é uma fonte de sabedoria, porque para a gente ter saúde, cuidar bem do nosso organismo, a gente precisa ter sabedoria para buscar o conhecimento, entender o conhecimento. E poder. Muitos sabemos e não fazemos. Esse poder também é em Deus que nós vamos encontrar, um poder sobrenatural, por isso que ele é Deus, para fazermos coisas que a nossa saúde precisa, para realizarmos mudanças que a nossa saúde exige, sem as quais a saúde não acontece. E simplesmente agregar esse poder e essa força como um componente promotor da saúde. Certo. Eu quero cumprimentá-lo mais uma vez aí por estar participando conosco aqui do podcast Juntos na Saúde. É um prazer estar contigo. A pergunta é o poder da oração. O poder da oração, que a pessoa, orando, ela entra nessa conectividade com Deus, e qual é a influência que tem na saúde, se é que tem alguma influência? Essa influência, Sandro, da oração na saúde já está muito bem determinada, com pesquisas médicas, pesquisas clínicas, das mais diferentes formas. A influência da oração pessoal, a influência da oração por outras pessoas, pelo próximo, oração realizadas à distância, orações realizadas em benefício de pacientes internados em UTI, que nem sabem que estão orando por ele, com grupo controle, um grupo que recebeu oração e outros que não receberam. Então, isso está muito bem definido até, esse poder da oração. E a oração, ela é exatamente isso, é essa conexão, é nos colocarmos em contato, em conexão com Deus. Abrirmos essa ligação com Deus, para poder usufruirmos da sua influência. Eu tenho uma analogia que eu acho bem interessante, sabe? Que é assim, por exemplo, agora, nesse momento, existem muitas pessoas querendo falar conosco, mandando mensagens para nós. E nós não estamos escutando. Mas se nós pegarmos um aparelhinho chamado rádio e sintonizarmos numa frequência de onda sonora determinada, nós vamos escutar o que aquela pessoa está nos dizendo, o recado que ela está nos dando. Orar é exatamente nos sintonizarmos com Deus, fazermos essa sintonia fina para escutarmos o que Deus está mandando nos dizer e nós não estamos escutando. Então, a oração é essa sintonia, é entrarmos em sintonia para usufruirmos do que Ele tem para nos orientar. E eu sempre gosto de dizer, Deus tem orientação e tem o poder. Porque nós podemos dizer assim, sim, Senhor, tá bom, eu já sei, mas aí o que eu faço? Como é que eu faço? Eu não estou conseguindo. Eu acho que eu não consigo, eu acho que isso não é possível. Para mim não tem jeito. E aí ele vem nessa comunicação, vem o poder, e é por isso que ele é Deus. Então eu, como médico, Sandro, Melissa, eu não posso deixar de apresentar isso para o meu paciente. Ou será que, como médico, eu só posso oferecer drogas químicas para as pessoas? Eu digo que eu seria muito frustrado, não seria verdadeiramente um médico, se meu único recurso de tratamento, de veículo de ajuda às pessoas, fosse medicamento. Eu seria muito limitado.
Então, eu não sou médico para prescrever medicamentos somente. O medicamento tem seu espaço, muitas vezes importante, outras sem importância, outras prejudiciais. Mas veja, nós estamos vivendo uma situação em que, fruto de equívocos, fruto da cultura da saúde, as pessoas só enxergam como recurso de tratamento e recurso de promoção de saúde medicamentos. E vemos as pessoas cada vez mais dependentes de medicamentos, intoxicadas, adoecendo por conta de medicamentos, e sem enxergar outros caminhos, e achando que estão fazendo o melhor, achando que estão fazendo o mais moderno, científico, quando você tem todos esses outros recursos, e esse em especial que nós estamos tratando hoje, esse recurso do poder de Deus na nossa vida, que eu digo que só sabe quem experimenta. Só sabe quem experimenta. Então, na oração, o Sandro está dentro desse contexto. E é um recurso fantástico, porque ele não depende de nada. É você e Deus, sou eu e Deus. É uma ligação direta. É você abrir o coração para Deus. Então, quantas pessoas vivem sofrimentos emocionais, classificados até em patologias definidas, por não conseguirem lidar com seus sentimentos, porque não terem até oportunidade de falar dos seus sentimentos. Então, na hora que você, como médico, no momento certo, na hora certa, abre esse canal, essa possibilidade da pessoa conversar com Deus, abrir o coração para Deus como se abre para um grande amigo. E isso é um recurso fantástico. E aí vamos encontrar na palavra de Deus, Deus dizendo assim: filho, divide comigo o teu fardo e eu te aliviarei. Divide comigo o teu fardo. E o grande problema é que nós queremos carregar o fardo sozinhos. Não aguentamos, nos desestruturamos, adoecemos. Quando Deus está dizendo: filho, eu estou aqui, divide comigo o teu fardo. E o que é dividir o fardo com Deus? Fale para ele, é falar, é só ir, fale, conte, peça, reclame, implore, agradeça. É um recurso fantástico, é um recurso fantástico. Doutor Belmiro, essa questão do agradecimento, né? Como é importante nós sermos agradecidos, porque quanto tempo, às vezes, a gente já viveu saudável, feliz e não lembrou de agradecer. Aí, só quando a gente está doente, quando a gente está prostrado, a gente vai lembrar de Deus. Então, é alguma coisa muito importante, né? Para a gente ter uma vida de constante agradecimento por tudo que Deus faz, pelo que Ele já fez e pelo que Ele fará por nós, né? A gratidão está entre esses sentimentos poderosos, entre os positivos, né? Que geram substâncias chamadas endorfinas, substâncias que geram bem-estar, apesar dos problemas. Então, quando você vibra num sentimento como a gratidão, isso produz essas substâncias que vão levar a pessoa a um estado de bem-estar. A medicina, a ciência, tem uma área que define como epigenética. Epigenética é a influência do meio, do ambiente, no funcionamento dos genes, na mensagem genética, no controle genético que controla tudo em nosso organismo. Epigenética são algumas coisas que são capazes de influenciar o funcionamento desses genes. E é o ambiente que nós damos para esses genes funcionar. Então, veja, é uma coisa assim: que ambiente eu forneço para as minhas células? Que ambiente eu forneço para os meus genes? E sabe o que constitui esse ambiente? Bom ou ruim? Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que eu como, o que eu bebo. Isso tudo vai criar um ambiente para a célula, se é um ambiente adequado ou inadequado, se é um ambiente positivo ou é um ambiente hostil. Então, vejam que isso mostra uma ligação total e uma coerência total desses bons sentimentos sobre o funcionamento do organismo, consequentemente sobre a saúde.
Porque as pessoas estão doentes do corpo, na mente, muito por seguirem os valores do mundo, porque é no mundo que nós estamos. A influência do mundo e seus valores é muito forte na nossa vida. Mas são valores que não olham o ideal da pessoa, são valores revestidos de interesses. São chamados valores do mundo. O valor não é realmente a saúde, não é a vivência do bem-estar máximo das pessoas, da paz, da harmonia, né, dessa situação de equilíbrio. Não, são interesses os mais variados. Né? Quando nós estamos expostos a esses valores, vivemos doentes. Na hora que você aponta para a pessoa que isso está acontecendo, ela acorda. Então, não é que a pessoa não saiba, mas é que ela não tem essa noção. Então, quando numa consulta médica, sempre repito, no momento certo, na hora certa, da maneira certa, mostramos isso, é você abrir para a pessoa um horizonte de perspectivas de bem-estar, de viver bem, preventivamente, de não adoecer e mais, de curar coisas que ela vive sofrendo há meses e anos, tentando com medicamentos, tentando até com terapias, que tudo, de novo, tem seu espaço, mas que não resolve tudo. Então, a gratidão é um bom exemplo que você traz da importância desses bons sentimentos na nossa vida. Agora, não temos isso naturalmente. Sabe como é a condição do mundo, num ditado popular? Bateu, levou, minha filha. Bateu, levou. Odeio mesmo, e está acabado, e quero que morra, e por aí vai. Essa é a natureza humana. Mas precisamos tirar isso da nossa vida. É fácil? Não. Não é vontade de esganar. E até com razão, você sabe, a pessoa tem razão de ter aquela raiva. Não é que não tem razão, não. Tem razão. Mas não faz bem sentir isso. Não adianta nada sentir isso. Então, isso só faz mal a quem sente. E muitas vezes você vê pessoas em doenças psíquicas e doenças somáticas, essa situação emocional pesada, descarregando no corpo, e sem conseguir resolução. Eu até conheço algumas pessoas, doutor Belmiro, que, por exemplo, por um trauma ou por um sentimento de culpa carregado lá de tempos atrás, desenvolve doenças que não precisaria ter desenvolvido se não se perdoasse, se não, né, entregasse para Deus, aquele que conhece todas as coisas, aquilo que aconteceu, né, se fosse a questão do perdão, que perdoasse, enfim, que realmente a gente percebe, né, no nosso ministério que a gente desenvolve também com a música, alguns testemunhos, né, a respeito disso. Nesse sentido, né? Então, o sentimento de culpa, de não perdoar, isso adoece a pessoa. Faz muito mal. É exatamente isso, Sandra. Inclusive, doenças graves como o câncer tem uma ligação muito forte com essas vivências emocionais pesadas. Tanto é que muito se correlaciona o surgimento de um câncer a partir de uma vivência emocional forte, de uma decepção, de uma situação pesada, de uma contrariedade violenta. Mas não em si o fato, o que a pessoa carrega a partir dessa vivência. É o que você está dizendo, né? Carregar essa situação é o que adoece. E se libertar disso também por nós mesmos, você vai dizer, é impossível? Não, é até possível, mas é difícil. Mas na hora que você põe o poder de Deus, eu digo que você junta, Sandro, você junta assim, a sua determinação, eu não quero sentir isso. Porque a pessoa até nem sabe, ele acha que tem razão e vai sentir aquela mágoa, aquela raiva e está acabado e pronto, né? Na hora que você apresenta para o paciente
que ele pode não sentir isso, que ele não precisa sentir isso, que ele não é obrigado a sentir isso, e que ele pode se determinar, eu não quero sentir essa mágoa que eu sinto, estou com ódio, não é para negar, não, eu estou com ódio, mas eu não quero sentir isso. É o segundo ponto, Senhor, tira isso de mim, não quero sentir, Senhor, me ajuda, tira esse sentimento. Aí entra esse componente espiritual, né? E a confirmação disso é o resultado. O resultado aparece, que eu digo sempre, é a maneira que você tem para saber se você está no caminho certo ou não, se o que você está fazendo é adequado, vale a pena, é o resultado. E o resultado aparece de maneira fantástica, né? Doutor Belmiro, a questão também é não deixar que os pensamentos, como você falou, os pensamentos, as emoções nos dominem e pedir que Deus, que conhece todas as nossas células, tudo sobre nós, Ele é que nos domine, Ele que nos dirija, né, no nosso dia. Hoje de manhã mesmo eu acordei e estava olhando uma árvore que tem à frente da nossa janela do quarto, os passarinhos, beija-flores, as abelhas, naquelas flores, né? E eu fiquei imaginando, Deus, como alguém pode crer que o Senhor não existe? Como alguém pode acreditar que não tem um Criador? Que não tem aquele que criou todas as coisas e que fez a mim mesma? Como pode existir? Então, assim, quando você, no seu consultório, abre essa oportunidade para a pessoa se questionar, eu creio que gera muitas curas, muita bênção na vida das pessoas, né? Porque Deus é acima de qualquer coisa, Ele pode todas as coisas, Ele é o único sábio para nos guiar. Né? E tem também o pensamento que os pensamentos bons é uma decisão nossa. Porque se você tem um problema de saúde, se você tem aí falta de visão, né? Se você tem problema de audição, se você tem problema de câncer, você tem alguém que te persegue. Pensamentos bons é uma decisão. E essa decisão também envolve Deus, né? Pelo que eu entendi. Estando bem com Deus, você com certeza já encontrou o início da cura. É exatamente isso. E a coisa vai além, e você lembra bem essa sua abordagem, Sandro. Uma coisa é certa, é assim, é estar em paz, mesmo na dificuldade, é estar em paz mesmo na doença. Até se diz, né, muito popularmente, a questão não é o problema, é como reagimos ao problema. É isso que vai determinar a vida que vamos ter, a vida que levamos. Né? Então, com esses valores de Deus na nossa mente, no nosso coração, nós estaremos em condições até de nos relacionar bem, de vivermos bem, até com o problema, até quando Deus não nos responde, até quando Ele nos diz, filho, espera um pouco, até quando Ele nos diz, filho, não. É como a gente sabe, né, que Ele disse para o apóstolo Paulo que por 3 vezes Paulo tinha lá o seu sofrimento, algum problema pelo jeito físico, é o que nos mostra a palavra de Deus, e Paulo pedia a Deus, né, Senhor, me cura desse problema, e a resposta de Deus foi, Paulo, minha graça te basta, né? Então, você assumir um estado desse na sua vida é uma condição maravilhosa, é uma condição maravilhosa. É a gente estar preparado até para os problemas, para as adversidades que vão vir. A felicidade nossa, esse bem-estar, não depende somente de que vivamos uma vida perfeita, porque ela não existe. Mas é nas imperfeições da vida não estarmos sozinhos. Não estarmos sozinhos. E as pessoas se angustiam e têm sua vida quase que destruída por sentirem-se sós nas circunstâncias negativas da vida. Então, é um componente maravilhoso para a saúde.
A Bíblia, Melissa, ela é, na verdade, a palavra de Deus, ela é, na verdade, eu diria, é um tratado de medicina. É impressionante quando eu comecei a estudar e conhecer a palavra, o que me surpreendeu muito é o quanto há de saúde, de orientações de saúde físicas e emocionais na palavra de Deus. Textos e mais textos, eu tenho isso tudo catalogado, os textos bíblicos que se referem à saúde. Deus quer que nós tenhamos saúde. Ele diz, tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, a saúde é um desejo de Deus. Mas não é só um desejo, ele nos dá o poder para fazermos a nossa parte. Mas é interessante que nessa mesma abordagem, ele diz assim, tirarei do teu meio a enfermidade se seguires os meus estatutos, os meus mandamentos, as minhas leis, os meus princípios. Ele podia dizer só as minhas leis, não, ele fala lei, estatuto, princípio. É impressionante. Ou seja, há um jeito certo para a gente viver. Agora, essa escolha de que jeito vamos viver é nossa. E temos de um lado o jeito do mundo, maravilhoso, prazeroso, imediatista, materialista, enfim. E temos o outro lado, o jeito de Deus. E não é muito difícil a gente ver qual o resultado dessas escolhas, né? Então, escolhermos essas orientações de Deus que estão lá. Então, um tratado fantástico de saúde é a Bíblia. À medida que diz assim, você trabalha com isso, orientando a alimentação das pessoas, à medida que uma palavra diz assim, filho, você é o templo do Espírito Santo, é em você que eu habito. Cuide desse corpo, porque ele é a minha habitação, não destrua esse corpo. Sim. E sabe o que as pessoas hoje mais estão fazendo? É destruindo o corpo, com alimentação errada, com um monte de coisa errada. E está lá na palavra de Deus, filho, esse corpo chega a dizer assim, ele não te pertence, porque não pertence mesmo, né? Então, é um recurso maravilhoso, né? Doutor Belmiro, até esse tratado de saúde aí de Deus me fez lembrar da palavra que fala assim, tem até questão estética, né? Porque fala assim, na palavra, o coração alegre aformoseia o rosto. Tanta gente correndo atrás de tanta coisa para ficar com aparência jovem e tudo mais. Verdade. Gente, o espírito alegre, né? É tentar manter isso na nossa vida. Bons pensamentos. Vai deixar o rosto mais formoso, enfim, até questão estética, Deus se preocupa. E aquele outro texto, Melissa, que diz, o que é que tal coisa que seca os ossos, qual é a condição? Eu não lembro agora. O espírito abatido? Não sei se é raiva, é eu acho que é o espírito ódio, abatido. O espírito abatido seca os ossos. Exatamente isso. Veja a influência, né, dos sentimentos, que é a medicina psicossomática, a influência das emoções no corpo. Exatamente. Então, tem tudo, e muita coisa a ciência descobre recentemente, coisa que a Bíblia já dizia, né? Sim. Então, por quê? Porque foi inspirado pelo autor de toda a criação, né? Isso aí. Tem um texto maravilhoso, eu não lembro agora qual é a passagem, mas Deus diz assim, filho, eu vou te mostrar o caminho que você deve andar. Mas não seja feito um cavalo e uma mula que precisa de rédea e cabresto para obedecer. Olha que palavra já li esse texto. Se fosse eu dizendo para a pessoa, nossa, doutor, eu sou tá muito grosseiro, né? Mas é assim, as coisas de Deus são muito claras. Filho, eu vou te mostrar o caminho. Mas nós vivemos agindo feito cavalo e mula. Estamos vendo a coisa errada e estamos repetindo, estamos fazendo. Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Mas até essa palavra tem lá na Bíblia. Então, é você se cercar de orientações, de novo, de orientações que não fazemos nada que não saibamos. Primeiro precisamos saber, aprender, mas não fica só nisso, aí veio o poder para fazer. Isso aqui é realmente maravilhoso. E nos coloca, usando esse componente espiritual, muito mais próximos, muito mais provavelmente diante da saúde. Muito mais. Eu fico pensando também na questão de que essa sabedoria para tentar se livrar dessa teimosia, né? Da gente querer fazer só a nossa vontade, só o que dá, só o que é
agrada ao nosso coração, muitas vezes, a gente só vai encontrar a força para superar tudo isso se a gente estiver ligado a Cristo, né? A Deus, ter uma espiritualidade cultivada. Eu acredito que é isso, né, doutor Belmiro? É todo dia buscando a Deus. Acho que a natureza fala muito. Para mim, comigo, por exemplo, a natureza comunica muito de Deus. A palavra dele também, mas a natureza eu olho e já percebo que existe a digital de um Criador que se importa comigo. Melissa, você lembra uma coisa que é muito, muito importante, né? Uma das maneiras, nós sabemos, pelas quais Deus se manifesta é pela natureza, né? Então, quando você entra em contato com a natureza, você está entrando em contato com Deus, na verdade, né? Está vendo a manifestação de Deus. Então, quando você começa um dia, isso é uma orientação médica que eu dou em tratamentos, você começa um dia em contato com essas condições que lhe aproximam de Deus, que criam essa ligação com Deus. É claro que você já entra um dia numa condição muito melhor para que esse dia seja bom, para que você viva em condições físicas e emocionais melhores neste dia. Porque você acorda, você vai para um ambiente de natureza, você faz um relaxamento, uma meditação, ali olhando para o céu, olhando as árvores, respirando profundo. Você começa o dia assim, cultivando a paz. A paz. Né? Agora, imagine o contrário, a pessoa que já acorda atrasado, que a maioria já acorda atrasado, porque fica aproveitando a cama até o último minuto. E aí já sai fazendo tudo com pressa, e uma das coisas que mais desgasta a pessoa é a pressa. E tem gente que dorme com pressa e acorda com pressa, faz tudo com pressa. Isso põe adrenalina lá em cima, é um desgaste que não tem organismo que aguente. Essas coisas todas, elas se expressam em substâncias do bem ou do mal. Do bem ou do mal. A questão é com quem estamos ligados, que circunstâncias alimentamos na nossa vida. E de novo, colocar a pessoa em contato com essa vivência positiva e boa, é colocar em contato com a fonte que é Deus. E para quem não acredita, eu digo assim, olha, não faz mal. Eu quero que você saiba que ele existe. Saiba que é assim que ele pensa. Você pode dizer, eu não concordo, eu não acredito, mas também, eu não estou dizendo acredite, eu digo, saiba que existe esta ideia. E se um dia você precisar disso, desse Deus, dessa existência de Deus, de conversar com esse ser superior, use. Não existe. Porque Deus ele não faz como o humano faz, assim, agora você vem atrás de mim, não é? Não, ele não faz isso, ele diz, tá bom, filho, eu estou aqui, fala, eu te escuto. Então, é fantástico, é maravilhoso, então, mesmo para quem não acredita, né? Mas essas práticas de bondade e de mansidão e de perdão, elas devem ser exercitadas até como princípios de vida, princípios de valor moral, até muitos deles. O que a gente alerta, né, Melissa, é que por nós mesmos é difícil a gente ter isso como rotina. É verdade. E tanto é que muito desencontro, e você lembrava aí antes, muito desencontro e muita doença está relacionada com a dificuldade das pessoas lidarem com esses sentimentos, controlarem esses sentimentos. Porque um componente fundamental da saúde, sabe qual é? Do bem-estar? Relacionamento. Uma pesquisa feita longitudinal de muito tempo, que ainda hoje acontece, iniciada há anos, mostrou que o que as pessoas mais valorizam, mais para o final da vida, é relacionamento. Não é a conta bancária, não são suas posses materiais, suas riquezas, sua fama, seu poder, são os relacionamentos.
E os relacionamentos, eles só existem verdadeiramente e de maneira construtiva se são fundamentados no amor. Porque fora disso, são outros interesses que nem sempre são bons. E a fonte de um amor é Deus. Então veja como o amor é essa condição que une saúde, une o ser humano, une Deus, é esse recurso, né, de nos colocar numa condição melhor possível de vida, mesmo que estejamos vivendo situações difíceis, sofrimentos. E falar em sofrimento, a depressão, ela é uma expressão química, é uma expressão também de frustração, de sem saída, de uma culpa, a pessoa não se perdoa, é um momento de crise existencial. E essa bioquímica e essa comunicação com Deus, ela pode ajudar nesse assunto que hoje tem arrasado a vida de pessoas por todo mundo, a depressão? É verdade. Você sabe que tem duas condições dentro dos problemas emocionais que estão aí liderando as ocorrências de problemas emocionais. É a depressão e a ansiedade. Depressão e ansiedade. E é interessante que tem textos bíblicos que falam exatamente essas palavras. Olha como é maravilhoso. E é maravilhoso quando a gente sabe que isso está dito, que Deus falou sobre isso, que Deus orienta sobre isso. Então, quando ele diz assim num texto, filho, não ande ansioso com o dia de amanhã. Chega para cada dia o seu mal. Olha que coisa maravilhosa. Mas, porque ansiedade é isso, até se diz assim, que ansiedade é excesso de futuro. Você está preocupado com amanhã, com o que vem, o que não vem, que vai dar certo, não vai dar certo, excesso de futuro. E aí vem Deus e diz, filho, não se preocupe com o dia de amanhã, chega para cada dia o seu mal, chega para cada dia o seu problema. Então já chega os problemas de hoje, você ainda quer pegar os de amanhã, né? Então, quando a pessoa se depara com essa palavra, isso tem o poder de mudar, porque ao lado da palavra, da orientação, vem o poder. E aí ele diz assim, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber e vestir. Ou seja, as coisas materiais, nem com essas coisas básicas. Quanto mais andar ansioso, porque por causa do carro e da nova casa e disso e daquilo outro, né? Você cresce, precisa ter uma profissão, e precisa ganhar dinheiro, e precisa ser rico, né? Isso é a expectativa. Quer dizer, você é de sucesso, qual é o carro que você tem? Qual é a sua casa? Cadê o seu sucesso? Sucesso para o mundo é isso, né? Quando as pessoas se deparam com toda essa pressão, elas colocam nisso a sua alma, o seu coração, o seu tempo, para adquirir essas coisas que são absolutamente vazias e que vão gerar depressão, que vão gerar ansiedade e que vão fazer as pessoas correrem atrás de medicamentos, porque o sistema vai dizer isso? Não faz mal, continue, mas toma esse remédio aqui. Essa coisa da ansiedade, que diz até assim, é um mal do século. Ansiedade. Quem vive ansioso não vive. Não vive o aqui e o agora. Está sempre no lá, então. E sempre insatisfeito, né? Sempre satisfeito. A palavra é essa, Melissa. Não há quem viva satisfeito, feliz, em paz, com esse tipo de vivência. Mas na hora que você se depara com a palavra que diz que não é assim, que pode ser diferente, e você permite que esse poder atue na sua vida, essas coisas se resolvem de uma forma que anos de terapia não conseguem resolver. De novo, terapia tem seu espaço, mas cuidado. Não é tudo, assim como o medicamento não é tudo para tudo e sempre, não é. São coisas pontuais. Especialmente são recursos terapêuticos, mas que não podem anular este maior que é essa condição desses valores espirituais na nossa vida, sabe?
É você agregar. É você agregar isso aí. Na verdade, eu digo assim, o amor de Deus liberta. Liberta em todos os sentidos. Como você disse, liberta da culpa, que faz tanta gente sofrer. Enquanto que os prazeres do mundo, os valores do mundo, escravizam. São fugazes, são fracos, são falsos, não preenchem verdadeiramente, né? Só viciam, dominam. Então, é você sair, e é exatamente isso que a gente vive quando não tem esse outro valor, quando não está ligado a esse outro valor da dimensão espiritual. É viver ligado a esses valores materiais, é uma vida de escravidão. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. A ponto de, nessa busca, nessa ânsia por essa conquista, que o mundo diz que você tem a obrigação de alcançar, senão você não terá tido sucesso, a pessoa abandona a si mesma, abandona a família, porque precisa de tempo para correr, para ganhar dinheiro, para trabalhar, para fazer isso, fazer aquilo, para adquirir mais isso, mais aquilo, é um saco sem fundo, nunca está satisfeito, nunca. Porque esse valor não preenche, verdadeiramente não preenche. Então, eu dou graças a Deus por ter tido, como médico, essa visão, esse conhecimento e adotado esse valor na minha vida pessoal, e poder levar isso para o paciente. E o que me faz continuar levando é o que eu vejo, do quanto isso é capaz de beneficiar nesse propósito da missão de curar, de levar paz, ainda que não cure, porque aí entra em outro capítulo interessante, né? E se não curar? Tá bom, se não curar, eu tenho a promessa maior de Deus e a certeza maior de Deus, que é a vida eterna. Sabe? Se ele vai me curar, aliás, tem uma música que é linda, né? A música diz, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se me curar, ele é Deus. Se ele não me curar, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se a porta se fechar, ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Então, na hora que você tem isso firme no seu coração, você enfrenta o mundo. Você enfrenta o mundo, enfrenta a doença, enfrenta a morte. A morte não é problema. Nem a morte é problema. Né? É maravilhoso. É maravilhoso. Prefiro 1000 vezes... depender de Deus do que depender de medicamentos que vão gerar efeitos colaterais, depender de terapias que podem não funcionar, mas Deus é Deus. Exatamente. E Melissa e doutor Belmiro, essa semana a gente esteve conversando, né, doutor, e me chamou a atenção que você falou, Sandro, orei por você, me ajoelhei e orei por você. Maravilhoso ter médicos que oram pelos seus pacientes, eu fico muito feliz, isso me trouxe muita paz e com certeza isso faz parte da cura, isso faz parte da preocupação de estar bem com Deus acima de todas as coisas, independente até mesmo da cura, a gente ser apresentado para Deus, isso é maravilhoso, isso não tem preço, e eu quero te dizer obrigado aí mais uma vez. Sim. E esse tipo de vivência, né, Sandro? Eu fiz isso naquela circunstância, né? E eu sei o quanto isso lhe faria bem, mesmo que eu não te tivesse dito, mas que faria, claro, também mais você saber que eu fiz isso por você. Exatamente. E o quanto isso fez bem a mim por ter feito essa ação. Então, é por isso que essas ações espirituais, elas são muito poderosas. Com certeza. São muito poderosas. Verdade. Quando a gente vive essas circunstâncias na nossa vida. Eu acho fantástico, Sandro, o texto que Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Acho que é Apocalipse 6:20, uma coisa assim. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Isso. Então, a situação é bem essa. Quer dizer, Deus quer entrar na nossa vida para nos abençoar, trazer tudo que Ele tem para nos dar como Deus. Mas Ele só entra se a gente deixar.
Ele não invade, Exatamente. ele pede, ele diz, estou batendo a porta, filho, eu estou aqui. Cabe a gente abrir a porta, né? E Interessante que você aí, falou de cearei com você e você comigo, né? E que comida a gente vai servir para o nosso Deus, né? Na nossa isso, aí, mesa. E que será que é, ele vai servir para a gente? Eu fico Eu fico sempre me pensando. perguntando isso. exatamente isso. E veja, o Deus diz, eu cearei com você, você comigo, um ato de intimidade, de entrar Isso. na nossa vida, que vai fazer uma ceia juntos, são pessoas íntimas, dentro da casa, né? Então, Deus quer essa intimidade com a gente. A gente precisa, então, abrir a porta. E Verdade. esse abrir a porta, na prática, a primeira é a oração, que nós comentamos. A segunda, para nós cristãos, é a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, é a Bíblia. Eu digo que a Bíblia são os WhatsApps que Deus nos manda. Deus não nos criaria, nos deixaria num mundo tão difícil como esse, sem mandar um recadinho. Eu não faço isso com meus filhos, eu que sou imperfeito. Deus não faria isso conosco. E onde estão os recados de Deus, as orientações, mostrando o caminho, mostrando de onde eu vim para onde eu vou, mostrando por que os problemas acontecem? Está na Bíblia, que é uma forma natural dele nos alcançar, alguma coisa escrita. Então, ler a Bíblia, criar o hábito de ler, um pouco que seja. Quando você faz isso, você está sintonizando ali Seu na radinho estação ali. chamada Deus. Exatamente. Que A terceira maravilha. ação é a igreja, onde você vai buscar um alimento espiritual, uma palavra, um louvor, você sai de lá preenchido, fortalecido. E por último é o testemunho, quando você fala em algumas circunstâncias, algumas situações oportunas, fala de Deus. Então essas 4 ações são a prática do abrir a porta. Porque quando eu conheci esse texto, Melissa, eu pensei assim, tá bom, mas o que é abrir a porta para Deus entrar, né? O que é abrir a porta? Né? É isso, é orar, é ler a Bíblia, é a igreja. Igreja que Deus vai mostrar para você onde você deve ir, quando você deve ir. Isso é assim, né? É o testemunho, é assim. Porque não basta acreditar em Deus. Ah, eu acredito em Deus, tá bom, mas estou eu aqui e ele lá. Você já Não deixou sei ele o que falar ele com quer. você? Já ouviu Deus falar alguma vez com você? Às vezes a gente está tão Pois é. assim correndo que, não, só quer falar, falar, falar e não deixa Deus, sabe? Não para um pouquinho para poder ouvir Deus falar através de tantos meios que ele usa, né? É, é exatamente isso. Deus, como diz o texto, ele quer falar com a gente, ele quer entrar na nossa vida, na nossa casa, quer estar conosco com intimidade, mas só se a gente deixar. Então precisa deixar, né? Precisa dar essa oportunidade para Deus na nossa vida. É verdade. E eu digo, não é difícil, não é difícil. Sabe qual é o mais difícil? É a pessoa ter contato com essa informação. É saber, filho, pode ser diferente. Meu paciente, meu amigo, meu querido, olha, há este caminho aqui. Verdade. Eu não posso fazer aquilo que eu não conheço. Então, o mais importante é conhecer. Por isso que antes de Jesus subir para o céu, o último ato dele foi dizer, olha, filhos, vocês já aprenderam comigo, já dei exemplo, agora ide. Agora vão vocês e falem. Falem que há um reino, que há uma salvação, que há uma vida eterna. É esse ide. Então, todos nós que temos esse conhecimento da palavra de Deus, temos que exercitar esse id. Então, não Verdade. basta que fiquemos fechados conosco mesmo, usufruindo dessa condição que é o relacionamento com Deus, sem levar isso para as pessoas. Então vai aí um incentivo, né, hoje, doutor Belmiro, a você que está do outro lado aí, que é profissional da saúde, que pode ajudar de uma forma muito eficaz os seus pacientes, né? Tenha coragem de abrir a mente do seu paciente para que ele entenda que existe um Deus, né? E que a espiritualidade faz parte, né, no tratamento, na cura. Que, no fundo, é colocar a pessoa em contato com amor. Com amor, que está tão equivocado, né? Você falou isso agora, Melissa, eu lembrei de
uma experiência médica que eu tive muito, muito interessante. Eu, há muitos anos, em dezembro agora, fiz 50 anos de medicina, e talvez há 40 anos eu exercito como pediatra a recepção de recém-nascidos em sala de parto. E adotei já desde esse tempo o chamado parto humanizado. É você receber a criança num ambiente de penumbra, de silêncio, com panos aquecidos, suaves, pegar a criança de maneira suave, colocar no colo da mãe. A criança nasce, procura, você coloca no colo da mãe e deixa ela ali até a criança relaxar. Então, toda essa recepção que começou com o obstetra francês Frédéric Leboyer, que abriu os olhos para a importância dessa recepção afetiva, carinhosa, amorosa ao recém-nascido, ao contrário de uma recepção agressiva, tradicional, de pegar a criança pelos pés e pendurar de cabeça para baixo, que ainda, infelizmente, existe. E aí nós praticamos isso, consegui obstetras para fazer esse esquema. E, claro, diante desse trabalho, fizemos algumas conferências, algumas palestras, fomos convidados para mostrar esse esquema para as pessoas. E numa das palestras, após a palestra, um obstetra me procurou e disse: olha, Belmiro, eu já assisti essa palestra de vocês, passei a adotar isso no meu trabalho médico. Eu já vivia desiludido com o trabalho da obstetrícia tradicional, aquela coisa mecânica, agressiva, aquilo para mim era um sofrimento, e a minha vontade era largar isso, mas agora que comecei a praticar toda essa linha, esses valores, hoje a minha vida é outra. Exatamente isso. Quer dizer, o que ele fez? Ele simplesmente começou a exercitar, a permitir uma vivência de afeto, de amor, de carinho, de paz entre a criança e a sua mãe no momento do nascimento, na primeira vivência no mundo. E ele mesmo, só em visualizar aquilo lá, ele foi extremamente beneficiado de satisfação, enfim, de afeto, de amor, de paz. Então, essas vivências, elas são assim. Que coisa. Elas têm esse poder. Tem esse poder. Então, eu acho assim, de novo, sou grato por ter conhecido, por ter aplicado, por ter praticado, e sou grato por poder falar isso para as pessoas e poder motivar mais pessoas dentro dessa linha, que é perfeitamente disponível e possível de ser usufruída. E você me falando dessa experiência sua, né? Me fez lembrar também de uma vivência que a gente teve no início de 2023. Fomos chamados para o Hospital Adventista de Belém, no Pará, para fazer uma semana ali dos 70 anos do hospital, cantando no evento deles. E durante o dia nós fizemos algumas visitas, além de desenvolver também um trabalho com o Sabor Saúde lá, né, com receitas saudáveis lá no hospital, gravar alguns vídeos para eles. A gente foi fazer uma visitação aos leitos, cantando. Então, assim, foi uma experiência incrível para mim. E a gente percebia que as pessoas ali sentiram o poder de Deus, sentiram um abraço de Deus, né? Através daquela música, através do carinho oferecido a elas, um tempo dispensado a elas. Então, assim, o método do amor, esse é infalível, né? É isso mesmo. Isso mostra, né, Melissa, o quanto Deus tem recursos, maneiras de nos alcançar. Tem muitas maneiras de nos alcançar. E a música é uma delas, e é muito forte, né? As músicas, as letras das músicas são verdadeiras mensagens poderosas de Deus. E hoje nós temos as músicas muito, muito ricas, né? As músicas de louvor, ricas
musicalmente, ricas de mensagem, de letras, de harmonia, de arranjos, é uma coisa impressionante. Especialmente de uma querida amiga minha chamada Melissa Barcelos, que eu sempre estou escutando as músicas da Melissa. E realmente, Melissa, eu digo para você, se você me deu a oportunidade de falar tanto dessa minha vivência agradável e do exercício da medicina, o seu exercício da música, eu sei que você sabe disso. É uma forma poderosa de alcançar as pessoas. Eu, de maneira especial, sou muito sensível à música. Meu pai era músico, maestro de banda, era do tempo do chorinho, da valsa, enfim, mais um exímio instrumentista de sax. E nós crescemos com a música na nossa vida, na nossa casa. Então, a música me toca muito especialmente. E tanto é que todos os dias, e aí também vai uma prática que eu digo é uma prescrição médica, é um remédio. Remédio, na verdade, Melissa, é tudo que contribui para promover a saúde. Uhum. Medicamento é o veículo químico, né? Então, a música é um remédio. E todos os dias, quando eu levanto, eu coloco o meu fone de ouvido, muito bom, de boa qualidade musical, e ponho lá no Spotify, vou escutar as músicas de louvor, e frequentemente escuto as suas músicas e letras maravilhosas, e eu já saio de casa em outra condição, de preparo para enfrentar o dia, para enfrentar os problemas, as dificuldades, para me relacionar com as pessoas. Então, é um remédio que nós podemos usar. E o que eu chamo a atenção de quem está conosco é assim, que você é cristão, você acredita em Deus, você tem suas práticas, mas tem muitas delas que estão muito aí acessíveis e você não usa. Essa de escutar mais mensagens através do louvor musical, ela é muito poderosa, então usufrua mais disso. Colocar mais a música em sua vida, né? Além do que é um hobby e vai gerar essas substâncias de bem-estar na nossa vida, né? Mas eu imagino o quanto você, na sua caminhada que você vive, exercitando o id através da mensagem musical, o quanto você vive experiências de saber que tocou as pessoas. Sim. E o que é interessante, nós temos essa consciência, eu como médico, você como cantora, como instrumentos de Deus. Instrumentos somente. Nenhum poder, nenhuma qualidade excepcional existe em nós. Verdade. Somente um dom, sim, temos, o dom da medicina, você é o dom da música, de colocarmos isso a serviço de Deus. E aí ele nos usa, aí ele faz a obra, ele alcança as pessoas. Que é a única maneira que ele tem de alcançar as pessoas, é através de nós. Só nós podemos dizer para as pessoas que Deus existe, que é maravilhoso, que vale a pena estar com ele, vale a pena colocá-lo em sua vida. Só nós temos que fazer isso. É verdade. Ele nos habilita, nos capacita, não é? E essa vivência, ela é muito libertadora, ela é muito confortadora, muito realizadora, preenche qualquer falta que possa existir na sua vida. Aquela casa melhor, aquele carro moderno, e aquele poder, enfim, tudo isso fica secundário. E a paz e a felicidade fica muito mais próxima de você, à medida que você exercitar todas essas coisas em sua vida. Doutor Belmiro, não temos palavras para agradecer. Que bênção foi esse podcast de hoje, com a sua participação, com esse tema tão especial. E contamos com você para um próximo podcast, ok? Eu que agradeço e estamos juntos. Muito obrigada, Deus te abençoe também. Agradeço também a participação do Sandro, comigo aqui no estúdio, e a você que está aí do outro lado também nos acompanhando. Peço que você siga também as redes sociais do Dr. Belmiro, @BelmiroDarcy, tanto no Instagram como no YouTube.
Siga-nos também nas redes sociais, ative o lembrete ali no YouTube, acompanhe todos os vídeos do canal e seja muito abençoado com cada mensagem, com cada podcast, para que a sua saúde possa ter mais vigor, mais força. E saiba que a espiritualidade tem tudo a ver com uma boa saúde. Um grande abraço e até nosso próximo Juntos na Saúde.